a noção de jornalismo mudou de tal maneira dos anos 50 para cá e se tornou uma coisa irreconhecível, mas as pessoas ainda acreditam que existe o jornalismo. Hoje não existe mais jornalismo no sentido clássico da coisa, né? Existe somente a definição que Lenin dava da mídia como não apenas um instrumento de propaganda e agitação, mas um instrumento de organização da sociedade. Quer dizer, a mídia organiza a conduta das pessoas, não só a conduta política, mas até a conduta pessoal. Ela dá ordens, ela determina quais são os valores, quais são os critérios, o que é o certo, o que é errado, né? E se você não obedece, ela te pune, te castiga, não é isso? Então, isso evidentemente não tem nada a ver com o dever de informar. Isso muito menos tem algo a ver com a cultura, com a educação, né? É apenas uma manipulação grossa e cínica. Mas como o jornalismo se transformou nisso? E como é que nós reconhecemos a presença deste elemento por baixo de uma narrativa que ainda fala do dever de informar, da liberdade de imprensa, etc, etc. Ou seja, ainda para defender a atitude da mídia ainda se usa a mesma argumentação que se usava nos anos 50. Quando se fala... Hoje, liberdade de imprensa significa você impedir que as pessoas contrariem a grande mídia. Isso é a liberdade de imprensa. Então, exatamente, o termo significa exatamente o oposto do que o significado nominal diz. Como é que foi isso, de onde apareceu isso, como é que se montou, como é que está funcionando isso, e como nós podemos formar uma nova geração de jornalistas que não esteja afetada por isso. Notem que no Brasil isso tudo começou com uma iniciativa que foi do governo militar, que foi, primeiro, obrigar os jornalistas a ser sindicalizados. Como o Partido Comunista dominava os sindicatos, sindicalizando os jornalistas, eles ficam imediatamente à mercê do Partido Comunista. Segundo, obrigando os jornalistas a terem diploma. Para ter o diploma, eles tinham que frequentar as faculdades de jornalismo que eram dominadas pelos comunistas. Quando eu digo que os sindicatos eram dominados pelos comunistas, houve um episódio que eu participei pessoalmente. Logo que eu entrei no jornalista, me chamaram no jornalismo, me convidaram para entrar numa campanha eleitoral para eleger novos candidatos, livrando o sindicato daqueles velhos pelegos que o dominavam. E nós falávamos coisas horríveis a respeito dos pelegos, né? E um dia, finalmente, houve uma reunião entre as duas chapas, né? Os pelegos e os reformadores. E eram todos do Partido Comunista, igualzinho. Estava tudo combinado nos mais mínimos detalhes. Um negócio absolutamente impressionante. Eu vi isso, eu estava lá, né? Então, não é nada de exagero dizer que o Partido Comunista dominou 100% a classe jornalística, dominou todos os sindicatos jornalistas e a classe jornalística inteira e a formação dos novos jornalistas, né? Transformando o jornalismo num instrumento leninista de organização da sociedade. A mídia tem mais força organizativa do que o governo. Isso acontece hoje dentro dos nossos olhos. E as pessoas não perceberam como isso foi acontecendo e como é absolutamente necessário desmantelar esse esquema. Então, isso levaria algum tempo, nós temos que reeducar as pessoas dentro dos princípios do que é efetivamente o jornalismo, porque o que se faz hoje não é jornalismo de maneira alguma, não tem nada a ver com jornalismo, nada, 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 nada. Inclusive, um traço notável que se observa é que até os anos 60 havia concorrência entre os jornais, entre as empresas jornalísticas, elas seguiam orientações diferentes, contrastavam uma com as outras, entravam em conflito. Hoje não tem mais. Houve uma reunião, não sei quando, não lembro quando exatamente, no Sindicato das Empresas Jornalísticas, onde todas elas entraram no acordo. Então, a opinião de todos os órgãos de mídia é exatamente a mesma. Quando tem alguma divergência pequenininha, assim, não faz diferença no conjunto. Como é que isso aconteceu e como é que isso determina o rumo do jornalismo hoje? Nós precisamos explicar tudo isso aí. Isso aí não é um curso que nós possamos fazer do dia para a noite. Então, durante um tempo, nós vamos concentrar o nosso curso nesses dois temas. Primeiro, a questão do cinema, que, de fato, é o mais fácil, nós já estamos mais ou menos preparados para isso, e logo em seguida, o jornalismo. Não sei quando isso vai começar, voltarei a avisar vocês depois, tá certo? Mas, uma coisa que há em comum entre esses dois cursos é a questão da narrativa. É isso.
Normalmente, hoje se usa, inclusive, a palavra narrativa para formar contraste com o mundo dos fatos. Existem os fatos e existe a narrativa. Quando fala de narrativa dos fatos, não existe mais. Ou você tem os fatos que ninguém conhece, ou você conhece a narrativa que é imposta pelos órgãos de mídia, os quais, inclusive, acusam quem se opõe a ela de fazer a narrativa. Não é uma coisa incrível? Quer dizer, você tem, por um lado, pouquíssimas empresas de mídia dominadas por comunistas, todas elas. Você não tem um diretor de redação que não seja comunista, nenhum, né? E todos trabalham de acordo, e daí quando aparece, por iniciativa popular, né, eleitores do Bolsonaro que começam a fazer vídeos pela internet e tal, daí eles dizem não, que existe uma milícia organizada, financiada de cima. E como financiada de cima? Vocês lembram, o Bolsonaro não tinha um tostão furado para fazer a campanha, e nem fez campanha, na verdade. Né? Então, isso quer dizer que a iniciativa popular espontânea, que não é dirigida por ninguém, totalmente anárquica, é milícia organizada, financiada do governo. E as empresas que vivem de dinheiro do governo, sempre viveram de dinheiro do governo, são a liberdade de imprensa. Então você vê que existe a inversão total da realidade. Né? E esse negócio está mais cínico cada dia que passa. Então, hoje mesmo estava vendo aqui casos que noticiaram que o Alan dos Santos estava pregando golpe militar. Porque logo depois que invadiram a casa dele, ele, falando com um coronel por telefone, disse, não, esse negócio aqui já passou do limite, talvez só uma intervenção militar. Ora, se invadisse a minha casa, eu não ia, como é que se diz, numa explosão de indignação, falar apelar para as Forças Armadas. Claro, qualquer um teria essa reação. Não é um plano, gente. Quer dizer, é simples uma reação emocional de momento. Mas os caras não tinham como. Está vendo a trama? Já tramou um golpe militar. Quer dizer, a imaginação mais porca e mais pueril e ao mesmo tempo mais venenosa virou o único critério de jornalismo, entre aspas, no país. É todo dia. Você não pode ler um jornal, você não pode ver um noticiário de televisão, que a coisa não seja assim. Pois outro dia não teve um negócio que transferiram o meu genro aqui, que é diplomata, transferiram ele aqui para Washington. Eles, não, eu que tramei com o governo a transferência. Então, porra, eu fiquei sabendo pela mídia, eu não estou sabendo de nada. Claro que fiquei contente, porque vai ver ele, vai ver minha filha, né? Que eu estou com saudade, faz tempo que eu não vejo. Né? E para mim é muito bom, mas eu não tramei coisíssima nenhuma. E vocês imaginem se depois das coisas que eu tenho escrito do Bolsonaro, se ele está muito contente comigo. Né? Então, quer dizer, eu não falei nada contra ele, só fiz crítica inteiramente justa e falei para o bem dele, para ele acordar enquanto é tempo, porque se continuar assim, ele vai se ferrar. Tá certo? Ele realmente não pode, né, trair aqueles que o apoiaram e apoiar aqueles que o boicotaram desde o início. Você vai dizer que militares elegeram o Bolsonaro? Quantos votos de militares tem? Que é isso? Não elegeria um vereador, meu Deus do céu. Né? E outra coisa, qual militar que fez propaganda para Bolsonaro? Nenhum. Né? E aquele que subiu na vida junto com ele quer fazer o contrário do que ele quer. Inclusive, eu acho que o Mourão não bate bem os pinos, porque no dia ele fala, o Brasil tem que casar com a China. No dia seguinte ele fala, existe o risco da cobiça estrangeira na Amazônia. Fala, oh meu Deus do céu, o que você quer? É para casar com a China, para dar para a China ou é para negar para a China? Então, mas assim, eu acho que ele fala só para dar boa impressão para os caras que ele deseja agradar. Entendeu? Ele realmente não pensa nenhuma coisa nem outra, só não pensa nada. Não acho que seja um homem inteligente, também não acho que seja necessariamente um sujeito mau.